Boa noite. Boa noite para quem está nos assistindo aí, para quem vai nos assistir. Todos bem-vindos em nome do Senhor. E vamos começar daqui a pouco, vamos aguardar alguns minutos e vamos começar a nossa exposição em Romanos, capítulo 3. Essa aqui vai ser a primeira parte. Deus nos abençoe, essa é a nossa missão, que Deus, Ele, Espírito Santo de Deus, me dirija para que eu exponha com fidelidade aí a palavra dele. Espírito Santo facilite para nós, né, e capacite o entendimento dessa palavra. Repreenda nosso inimigo aí, né, nos atrapalhe. Cumprimento todos aí com a paz do Senhor. 2 minutos, estaremos começando. Enquanto nesses 2 minutos, não sei se todos sabem, mas nós começamos um canal novo, chama Do Nada ao Novo, e quero animar você aí que acompanha esse estudo em Romanos a associar lá, né, o canal. E nosso propósito é expor a Escritura Sagrada desde a história da como a Bíblia foi escrita até o Apocalipse. Vai complementar esse estudo também, diferente do que nós estamos fazendo, é uma narração bíblica, né, da história. Vários imagens bem produzidas. Então aí você pode acessar lá, não é neste canal da família, é Do Nada ao Novo, específico para isso. Ok, 19h30. Estamos começando então o nosso estudo no capítulo 3. Os estudos anteriores estão disponíveis neste canal, que é o Família de Deus. Eu estou devendo aí a gravação do estudo inicial, né, que é uma visão panorâmica da carta aos Romanos. Mas com a graça de Jesus e com fé nele, a gente vai gravar e postar logo, logo. Então, o tema central aí do nosso estudo, estamos apresentando aqui, é importante dizer que você vai ler, se você quiser, né? Tem vários, eu diria milhares de livros, né? Só na português e outras línguas, a respeito de Romanos. Alguns volumes, mais de uma dezena só de Romanos, de um autor só. Então, isso aqui eu estou colocando o nosso estudo aqui. Você pode pesquisar, se tiver dúvida, né? Você pode perguntar aí, tá bom? Então, o tema que a gente está colocando aqui, do capítulo 3, é a defesa humana perante Deus e a única salvação proposta por Deus à humanidade. A defesa humana, e nós vamos tratar aqui de 3 argumentos humanos em sua autodefesa perante Deus. Aliás, deixa eu voltar aqui um pouco. Só recapitulando o capítulo 1, é o tema central, o Evangelho da Salvação e a natureza pecadora. Foi a exposição do apóstolo Paulo no início aí da carta. Frisando mais uma vez que as obras, né, do Novo Testamento e do Antigo não foram escritas em capítulos. Tá bom? Então, você veio facilitar para nós. Mas é importante você saber isso aí. Então, o capítulo 1 trata disso. O capítulo 2 vai tratar a respeito da humanidade condenável perante Deus. E houve uma dúvida
que foi postada aí no grupo, pessoal guiados, né, pelo amor, a respeito do que eu comentei na aula 2, que foi o seguinte: o ladrão crucificado ao lado de Jesus se arrependeu, foi salvo. Foi o que eu apresentei na aula passada. Jesus disse a ele que naquele mesmo dia estaria ao lado dele e do Pai. Jesus disse literalmente que estaria com ele no paraíso. Isso, Paulo vai dizer lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 12, que o paraíso está no terceiro céu. É o trono de Deus, a Nova Jerusalém, onde está Jesus Cristo. A pergunta é: o ladrão foi direto para o céu? Não passará pelo julgamento final? Então, eu comecei a responder no grupo, mas eu quero deixar gravado aqui, que no contexto em que eu coloquei ali, né, sobre aquele ladrão, que não era um ladrão qualquer, né, ele um ladrão saqueador que cometia crimes, morte, latrocínio, né, nos seus assaltos, e por isso ele foi condenado. E quando Jesus disse para ele, estaria com ele no paraíso, eu citei dizendo que Jesus dá-nos a certeza de vida eterna. E que ele coloquei como exemplo, né, como se fosse duas humanidades. De fato, eram dois homens, né, dois latrocidas ali ao lado de Jesus. Primeiro que pediu para Jesus salvá-lo, descer de lá da cruz, né? E na realidade o que ele queria era um livramento de Jesus Cristo momentâneo. Ele iria voltar para a sua vida de crime e Jesus o ignorou. E o escritor, inclusive, coloca lá que ele blasfemava. Aos ouvidos de Deus, o primeiro latrocida estava blasfemando porque achava que Jesus era como um bombeiro. Obviamente, nosso agradecimento e reconhecimento aos bombeiros, mas o bombeiro salva alguém, mas não tem um vínculo com aquela pessoa, né, futuramente ou durante a vida, exceto em alguns casos. Então Jesus não veio aqui simplesmente para dar boa saúde, dinheiro para alguém. Ele veio para dar vida eterna, perdoar os pecados, para ter uma aliança. O segundo já, a gente viu lá, né, estudamos sobre isso, ele se arrepende dos seus pecados ao olhar para o outro, repreendê-lo e reconhecer que ele merecia estar ali. Né, e que Jesus Cristo era o próprio Deus. Ele vai dizer que estava na mesma condenação como Deus. E aí ele não pede a salvação. Esse é o interessante. Né? Ele fala para Jesus: lembra-te de mim quando vieres ou entrares no teu reino. Então ele reconhece que Jesus é Deus e o rei dos céus, né? O reino de Deus. Nesse momento, uma das poucas vezes, né, uma das 7 frases de Jesus na cruz é esta. Ele afirma para aquele bandido, veja só, que estava crucificado, ou seja, não podia fazer nada, não podia ser batizado, nada, mas que expressa a sua fé de uma maneira sincera. Né? Não existe um padrão de salvação, no sentido de uma oração, alguma coisa assim, mas é a fé. Aquilo vai expressar a fé salvadora, né? Que é ver Jesus como Deus que se fez carne, morreu na cruz em nosso lugar. É aí que está a chave, né? Aí ele afirma: estará comigo no paraíso. Então ele estava ali ao lado de Jesus. Jesus então confirma a ele, naquele mesmo dia, ele estaria com Jesus. Está até hoje. Então Jesus morreu por ele, assim como ele morreu por todo aquele que crê nele da mesma fé salvadora que o ladrão, né, o latrocida, depositou em Cristo, sem confiar em si, reconhecer que é pecador, mas reconhecer que Cristo salva pessoas, aquela humildade, né? Então, então ele foi sim estar com Jesus, e Jesus falou: onde eu estiver, você estará comigo, né? Ele prometeu isso àquele que crê nele. Em João 14, ele vai dizer isso. E ele está hoje à destra do Pai, então ele está realmente com o Senhor. Em relação ao julgamento final, eu citei Romanos 8, e nós vamos estudar lá depois, que afirma que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Prestemos atenção, né? Estão em Cristo, não é estar em uma religião. Estar em Cristo Jesus, né? Uma pessoa, o Salvador, né? Está unido a Ele pela fé, e que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, e que foi uma regeneração.
Então, se ele estará no julgamento final, sim, no sentido de assistir. Mas como não há nenhuma condenação mais para quem está em Cristo, não haverá esse julgamento do juízo final, conforme está em Apocalipse 20. Romanos 14 diz que nós vamos passar por um julgamento. Lá ele está falando de um julgamento dos filhos de Deus no sentido das nossas responsabilidades enquanto cristãos. Não é o julgamento final. Tá bom? Eu espero ter tirado a dúvida aí. Já falei do capítulo 3, né? A defesa humana. Então nós vamos ver aqui 3 argumentos humanos em sua autodefesa perante Deus. Qual é o nosso propósito aqui? Analisar 3 perguntas retóricas, né, que Paulo faz na sua carta. É uma metodologia muito interessante, né? Ele argumenta com seu leitor a respeito daquilo que ele está tratando lá. Então, o capítulo 3, ele vai começar, só lembrando o seguinte: o capítulo 2, a gente viu que todos são condenáveis, estão sob o estado de condenação perante Deus. Então, quando nós morremos, se nós não, como aquele latrocida lá que se converteu, se nós não nos convertemos antes da morte, não há mais salvação. Isso é o que a Bíblia ensina e nós vamos ver isso mais adiante. O tempo da nossa salvação é hoje, enquanto estamos vivos. Tá bom? Agora, no capítulo 2, aí ele vai dizer que a circuncisão e a incircuncisão diante de Deus não tem valor algum. Repetimos isso também em Filipenses, Gálatas, né? Mas é ser uma nova criatura. Em outras palavras, ele coloca lá que todos serão julgados, né? Tanto o judeu, e Paulo coloca porque ele está escrevendo tanto para judeus como para romanos, né? Que a visão dos judeus seriam os pagãos, né? Os gentios. E Deus não faz acepção de pessoas no seu julgamento. Então, que mesmo que seja uma pessoa, um judeu, que tenha aliança, né? Lembra da circuncisão que nós vimos na aula passada? Que se ele não se converter, não for uma nova criatura, não crer verdadeiramente, ser apenas um religioso, isso não o salva. Então, o capítulo 3 é uma sequência. Logo no versículo 1, Paulo vai fazer uma pergunta retórica. Qual é, pois, a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Visto que no capítulo 2, ele disse então que não havia diferença para Deus entre o circunciso e o incircunciso. Aí ele fala que o circunciso que não obedece a Deus, ele causa blasfêmia ao nome de Deus. Então, para Deus, isso é indiferente. Então, ele está falando de uma coisa física. E aí Paulo entra com essa pergunta. Então, eu refiz a pergunta dele aqui para adaptar o nosso estudo, que é o argumento número 1, que é de autodefesa. Se alguém tem aliança com Deus, se alguém que tem a aliança com Deus é condenável, qual a vantagem de alguém servir a Deus? Então vamos trazer isso para a realidade cristã. No Brasil, quase 100% do povo é cristão, ou do ramo católico, evangélico, ou protestante, né? Mesmo entre outras religiões, você vai ter alguma raiz cristã. Mesmo no espiritismo, né, que às vezes se lê-se uma parte do evangelho, dentro das religiões afros também, né, lê-se alguma coisa e refere-se a alguns ditos santos, né, cristãos. Então, o que ele vai colocar é, suponhamos que tem alguém que acha que na sua religião ele está servindo a Deus. Então, essa é a pergunta. Então, se alguém tem aliança com Deus, no caso, a pergunta primária ali, básica, é em relação ao judeu. Agora eu estou aplicando ao contexto brasileiro como pessoas que acham que servem a Deus. Aí então ele pergunta, então se alguém que tem aliança com Deus, mesmo assim é condenável, qual a vantagem de alguém servir a Deus? Se ainda está sob condenação, né? Então vamos abandonar tudo? Então Paulo vai justamente responder essa pergunta. Então, ele faz, qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Lembra que a circuncisão era o sinal externo que os pais estavam introduzindo os filhos na fé judaica, né?
segundo o que foi determinado por Deus por meio de Abraão. Então, era a fé dos pais ali nos filhos, né? Os filhos teriam que fazer isso futuramente com seus filhos. Paulo, então, vai responder no versículo 2. Muita, quer dizer, vantagem, né? E utilidade. Muita em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então, a Bíblia que nós temos aqui, toda ela foi escrita por judeus, por israelitas. Alguns acham que Lucas não era israelita. Eu acho que era um israelita grego, da cultura grega, mas descendente de Abraão, e que tinha nome romano. Então, a pergunta é, tem alguma vantagem? Paulo vai dizer, as palavras de Deus foi confiada a Israel. Então, o Antigo Testamento, né, nós não temos dúvida nenhuma, né, totalmente escrito pelos descendentes de Abraão. Então, é a maior herança que Israel deixou para a humanidade, a Bíblia Sagrada. Os apóstolos também eram todos judeus, né? E quem escreveu que não era apóstolo servia sob a autoridade de algum apóstolo, como Marcos e o próprio Lucas. Então, Paulo então coloca essa, a maior vantagem em tudo, em todos os aspectos, é que a palavra foi confiada. Então, o que eu coloco aqui, que é o contra-argumento que seria de Paulo. Servir a Deus é vantagem sobre quaisquer aspectos, principalmente devido ao conhecimento de Deus e de sua vontade, que o humano recebe por meio da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então, pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós podemos conhecer a Deus. E é algo que eu e você temos que pensar, né? O nosso conhecimento de Deus, ele está em conformidade com a Bíblia Sagrada? Então é importante analisar isso, porque a Bíblia, para o cristão, ela é o referencial de autoridade a respeito de Deus. Isso para os cristãos em geral, mesmo dentro do catolicismo. A Bíblia é a palavra de Deus, né? E por ela a gente aprende qual é a vontade de Deus para todas as áreas da nossa vida, né? Em Jeremias, muito bonito, Jeremias no capítulo 9, depois você pode ler lá nos versículos 23 e 24, Deus vai dizer que para o homem não se gloriar no próprio humano, né, nas coisas humanas, né? Mas que se ele tivesse que se gloriar, que ele se gloriasse nisso, Deus coloca lá, em me conhecer, olha só, e entender que eu sou Deus e faço juízo e justiça na terra. Então, se há algo que o ser humano pode dizer que poderia se gloriar em alguma coisa, é conhecer Deus, e o conhecimento de Deus é por meio da Bíblia Sagrada. E é isso que Paulo, então, coloca. Porque se o judeu é condenável, então não tem vantagem nenhuma, e a aliança, e tudo que aconteceu com Israel. Então, Paulo primeiro coloca. Foi pelo judeu que veio a palavra de Deus. Não veio pelos indianos, japoneses, chineses, brasileiros, europeus, seja de qual lugar que seja lá, não foi africano. Foi um povo, o povo de Israel. Então essa é a grande vantagem. Ainda Deus coloca nos versículos 2, agora continuando 3 e 4. Aí Paulo fazendo aquelas perguntas retóricas. Pois que, se alguns foram incrédulos, aqui no caso judeus, né, israelitas, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Então aí ele faz essa pergunta. Então, porque alguns foram incrédulos. Vamos pegar o exemplo de Judas, o Iscariotes, né? Ele era judeu e era um ímpio. Jesus Cristo falou que ele chama de filho da perdição. Então ele está no inferno hoje. Então, e era um judeu, assim como vários judeus incrédulos que nós temos aí pela história da humanidade. Então aí ele pergunta, então a incredulidade dele vai desqualificar a Deus? É o que ele coloca isso, né? Aniquilará a fidelidade de Deus? Porque Deus vai julgar, né, o judeu ímpio e vai salvar o judeu que crê nele, assim como Paulo, que se converteu, e assim vai. Então, nesse sentido, ele diz no versículo 3, né? Eu coloquei aqui como a nossa lição. Deus julgará alguém não pelo privilégio de servi-lo, mas pela desobediência à sua vontade. Então, isso aplicado aqui em Romanos, né, falando aos judeus.
Agora, em nosso contexto brasileiro, pensando assim, eu sou um bom religioso, tem que entender que não é ser o bom em alguma coisa que Deus vai nos julgar, né? Não é o privilégio de servir, porque servir Deus é privilégio, né? Não é obrigação no sentido assim de uma obrigação ruim, deveria ser uma alegria, né? Mas esse privilégio é algo que ele concede ao povo que tem aliança com ele. Então Deus julgará alguém não é pelo privilégio. Então Israel não seria julgado pelo privilégio de ter a palavra de Deus, mas pela desobediência à sua vontade. Porque quantas pessoas que conhecem a Bíblia e dão mau testemunho? Por exemplo, agora, né, nós temos aí com o ministro da Educação e três pastores envolvidos aí em escândalo, né, de coisa descarada mesmo, né? Então, são pessoas que conhecem a Bíblia Sagrada, mas que desonra a Deus, que a gente viu no capítulo 2. Então, Deus vai julgar, é assim. Então, resumindo aí, né? Deus é fiel à justiça e não ao injusto. Seja ele mesmo que ele faça parte de um povo privilegiado. Então, mesmo que você frequente uma igreja, seja fiel lá, mas no dia a dia, eu e você não correspondemos à vontade de Deus expressa na Bíblia Sagrada, ele não vai ser fiel à nossa religiosidade, fiel à justiça dele, e não ao injusto. Então, o primeiro argumento aí está sendo derrubado, e ele continua lá, né, falando sobre isso. Ainda baseado no versículo 3, né? Se essa incredulidade judeu ou do religioso cristão aniquilaria a fidelidade de Deus. Ele continua dizendo, se Deus não julgar o infiel, incluindo o judeu, a fidelidade de Deus deixaria de existir. A sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus, ele diz, de maneira nenhuma. Agora, pensamos no contrário. Se Deus não julgar o infiel, mesmo o judeu ou o religioso, a fidelidade de Deus deixa de existir. Então ele tem que ser fiel a si mesmo, à sua própria justiça. No versículo 4 diz o seguinte, de maneira nenhuma, né, a fidelidade de Deus não pode ser aniquilada. Seja Deus verdadeiro, né, Deus é sempre verdadeiro, né? É o ser dele, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Deus verdadeiro, todo homem mentiroso, o homem que é o antropo, né? O pecador, o filho de Adão. Só um pouquinho aqui, eu vou deixar aqui aberto na uma versão aqui para eu consultar umas palavras. Peço um pouquinho. Aberto e depois fechei. Tá, ok. Nos 3, 4. Isso é antropos, né? E todo humano é mentiroso, como está escrito. Agora ele vai citar aqui. Para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Prevaleças. É uma citação do Salmo 51. O Salmo 51 é bem interessante. Depois você leia lá. O Salmo 51 foi um salmo que Davi escreveu depois que ele cometeu um adultério. E não só ele cometeu um adultério. A mulher era esposa de um dos comandantes de Davi, Urias, um homem de Deus. E aí, além de cometer o adultério, ele manda matar o marido. Ele foi um daqueles antigos coronéis, um covarde, porque a maneira como ele mandou matar foi durante uma batalha. Ele ordenou ao comandante-geral que desse ordem aos soldados que quando estivesse diante do pelotão inimigo, né, subindo nos muros da cidade, todos eles retrocedessem e deixassem Urias sozinho. E aí realmente deu certo, ele morreu, foi assassinado. Mas Deus chamou Davi através de um profeta, Natã, e o confrontou a respeito desse pecado dele, né? E aí, arrependido, ele escreve o Salmo 51.
ele reconhece, ele estava tão arrependido que ele diz que ele foi concebido em pecado. Ele sabe que nasceu pecador. Não que os pais dele eram filho do casal que era filho fora do casamento. Mas ele sabia que ele era pecador desde a sua concepção, e é o que a Bíblia diz, né? Então ele cita aí, Paulo, o Salmo de número 51, né? Que Deus é justo, para que seja justificado em tuas palavras. Então, eu coloco aqui em outras palavras: Deus é verdadeiro, justo e fiel. Verdadeiro, justo e fiel, inclusive ao julgar o humano, que é um ser mentiroso. Ele vai dizer lá, de todo homem é mentiroso, né? Deus não, ele é verdadeiro, é justo e fiel. Então o ser humano é injusto e infiel, mesmo que seja judeu. Então ele está colocando aí que realmente nunca ele poderia deixar de julgar um povo, mesmo privilegiado pela palavra. Vai ser julgado por meio da palavra. E por fim ele diz que Deus prevalecerá em seu juízo, porque ele é verdadeiro e o humano é mentiroso, mesmo ao defender-se. Mesmo que a gente procure se defender, isso está muito comum, você pode ver na injustiça brasileira, né? Bandidos, assassinos, traficantes, corruptos, né? Se valendo da lei humana. Isaías fala que a nossa lei é igual um trapo. Alguns aí trabalham na medicina, né? Aqueles panos que limpa ferida purulenta, né? Ele diz que essa é a justiça humana diante de Deus, né? Então, mesmo quando ele se defende, ele é mentiroso, mas Deus sempre é verdadeiro. Esse foi o argumento de número 1. Então, se você tem alguma pergunta aí, pode colocar e escrever, ou depois você pode deixar no grupo, né, no seu e-mail. Então, vamos continuar ali. Então, o argumento número 2. Né, vamos ler do versículo 5 ao 7. E se a nossa justiça, lembra que isso aqui são perguntas retóricas, né, de Paulo. E se a nossa justiça for a causa, né, demonstrar ou trazer à tona a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Ele fala assim, falo como homem. Então ele coloca aqui um argumento bem interessante, né? Se eu sou injusto e vou ser julgado e Deus vai ser glorificado nesse julgamento, então, na realidade, eu estou favorecendo estou fazendo alguma coisa que é revelar a justiça de Deus. Então, será que Deus não seria injusto então em me julgar? Porque mesmo fazendo alguma coisa ruim, estou fazendo com que Deus seja glorificado. Paulo, então, traz esse argumento como se um oponente lá trouxesse isso. Ele continua no versículo 6. De maneira nenhuma. Ele contra-argumenta e responde, né? De outro modo, como julgará Deus o mundo, se não for pela justiça, né? Mas se pela minha mentira, veja, Paulo coloca ele, pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado como pecador? Então ele continua aqui e colocou-se assim naquele argumento. Então Deus está sendo glorificado. Com o meu pecado, a justiça dele está sendo revelada e o julgamento. Então, por que eu devo ser julgado como um transgressor se de maneira indireta Deus está sendo glorificado? Então vamos ver aqui os contra-argumentos do próprio capítulo, né, no versículo 8. Ele continua, e por que não dizemos, como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, né? Então, Paulo está dizendo ali que algumas pessoas afirmavam que ele, né, o apóstolo Paulo, afirmava algumas coisas a respeito da relação do homem com o pecado, né, que a gente poderia fazer o mal para que o bem viesse. Porque o que Paulo fazia? Paulo ensinava, né, isso temos nas escrituras, nas cartas dele, né, que nós não somos salvos nem pelas boas obras, né, mas nós somos salvos pela fé. Obra nenhuma salva, muito menos a obra má, né? Porque ninguém é julgado pela obra boa, mas a obra boa não muda quem nós somos. Então, aí Paulo, ele, em alguns discursos de inimigos dele, dizia que ele ensinava isso, né? Fazer o mal para vir o bem, que seria a salvação. Então, aí o que Paulo coloca lá,
no versículo, ele continua lá, o versículo 8. Vou ler de novo. E por que não dizemos como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venha bens? A condenação desses é justa, dessas pessoas que falam isso. Então Paulo se exime dessa essa mentira que falava, dessa calúnia que se falava a respeito dele. Então o que nós aprendemos aí? Que quando alguém diz, né, que o seu sendo pecador e julgado faz com que Deus seja glorificado na sua justiça, então por que ele deveria ser julgado como um transgressor se ele está cooperando para essa justiça? Então, o contra-argumento baseado nesses versículos é o seguinte: esse argumento é contraditório por si só e revela sua autoria pecadora, porque se eu sou injusto, né, e eu estou reconhecendo que sou, por que devo ser julgado? Então eu sou injusto, creio que sim, ele afirma isso, mas ele quer se eximir do julgamento. Então Paulo coloca isso, que é contraditório por si só e revela sua autoria pecadora, o autor desse argumento. Pois pressupõe que o mal, seja qual for, pode produzir algum bem ou algo bom. Algumas pessoas falam isso, os fins justificam os meios. Né? Os fins, a finalidade pode ser uma finalidade ruim. Né? Os fins justificam os meios. Ou pode ser uma finalidade boa e os meios podem ser ruins enquanto for. Se eu tiver que mentir, matar, prostituir, seja o que for. Então, nesse sentido que Paulo coloca isso, né? E isso não se justifica perante Deus. Ele continua no versículo 8 ainda, né? Este argumento é autocondenatório, pois reconhece a própria injustiça ao buscar justificá-la, além de ser uma blasfêmia ao sugerir que Deus é um ser injusto. Né? Porque se nós falamos, né, que Deus seria injusto em me julgar como pecador, pois indiretamente estou cooperando para a glória dele, né? Então, mas de qualquer maneira eu me condeno. Eu não quero ser condenado. Mas eu sou pecador. Mas aí quem eu faço? Eu acuso Deus. Paulo coloca aí. É uma blasfêmia. Porque se era blasfêmia falar de que Paulo afirmava determinada coisa, imagina sugerir que Deus é injusto. Isso é muito comum, né? Ah, Deus não é justo ao fazer isso comigo, né? Então, se ele não é justo, quem é? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Eu sou justo? Quem é justo? Deus é o nosso referencial de tudo que é justo, bom, né? Perfeito. Só Deus é. Ok? Vamos continuar aí. Agora nós temos o argumento de número 3. O versículo 9 diz: pois que somos nós. Agora ele está falando como judeu. Na verdade, ele era da tribo de Benjamim, ele seria um benjamita. Lembra que Israel tinha 12 tribos. Só que ao longo do tempo, principalmente no século VII a.C., e até no século V a.C., né, uma grande parte das tribos foram dizimadas, restaram poucos. E a tribo maior que sobreviveu era a tribo de Judá. Então, a partir daquela época, até hoje, Israel, os israelitas são conhecidos como judeus, porque a maior parte é judia, mas nem todos são judeus, né? Tem os sacerdotes lá que são levitas. Então agora ele faz uma pergunta. Pois que somos nós, judeus, mais excelentes, ou seja, nós temos a palavra de Deus e realmente temos que reconhecer. Se você vê o prêmio Nobel, né? A maioria vai para os judeus, as grandes invenções e tudo isso aí. Mas nós somos mais excelentes porque temos a Bíblia, produzimos muita obra intelectual. Ele mesmo responde, de maneira nenhuma, de modo nenhum, por todos os aspectos. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. O judeu, que conhece a palavra, proclama a palavra, procura viver a palavra e a lei de Deus. E o grego, que era pagão já desde o seu nascimento ali, né? Que acreditava em vários deuses, uma promiscuidade muito grande, né? Os gregos tratavam a sua vida pela aparência, né? Por aquilo que se aparentava, pelo corpo, né? Já o judeu não, é pelo ser, né? A justiça, que buscava a justiça de Deus. Nem todos, né? Mas ele vai colocar aqui, né? Todos estão debaixo do pecado. Todos. Inclusive os judeus. Aí, o que Paulo coloca? O mero conhecimento de Deus
assim, desculpa, eu vou voltar aqui ao argumento, né? Como eu coloco. O povo que conhece a Bíblia e o Deus que ela revela não seria superior aos demais povos? Então imagina, Hitler, ele conhecia, era um católico praticante, mesmo durante a guerra, né? Aquele que seria o Papa Pio XII, ele, entregava, levava pessoalmente a ele a hóstia, né? Então ele conhecia a Bíblia, Mussolini, né? Um monte de corrupto, né? Ladrão, bandido, que às vezes ora, reza aí antes do assalto, né? Faz sinal da cruz, ou benze, ou seja o que for. Então, o povo que conhece a Bíblia, o Deus que ela revela, não seria superior aos demais povos? Então, Paulo coloca de modo nenhum. E aí eu coloco, baseado nos argumentos do versículo 9, ele coloca de modo nenhum o versículo 19. Vou ler o 19. Ora, nós sabemos, agora falando como judeu, que tudo o que a lei diz, a lei é a própria Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, aos que estão sob ou debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então, ele mostra aí que a lei veio para colocar todos sob essa condenação e fechar a boca dos argumentos. Então, o mero conhecimento de Deus e de sua palavra não muda a natureza humana, a natureza que Paulo descreve lá em Romanos capítulo 1, que é evidenciada pela nossa autodeificação, né? Autoidolatria, a promiscuidade sexual, moral, a maldade, né? E aí ele acrescenta, a própria Bíblia revela o alcance da malignidade humana, como demonstrado no início da carta, Romanos 1 e 2, e da Bíblia como um todo, né, que ele coloca lá, da lei. E ela mostra isso, né? Inclusive para o judeu, mostra o privilégio de ter a palavra, mas que essa própria palavra, que é um privilégio para todos nós, até estarmos estudando, mostra de fato quem somos. Os Salmos e o profeta Isaías descreve a natureza do povo de Deus, inclusive dos seus reis e profetas. Então nós vamos ler dos versículos 10 a 20, como Paulo então vai colocar argumentos da Escritura, que é o privilégio de nós termos em mão. Em geral, veja só, muitos pregadores hoje eles são coaching, né? As pregações são de autoajuda, né? E faz bem para o ego, né? Amacia o ego. Então são mensagens que nem haveria necessidade nem da Bíblia, né? Mas que muitos deles, não estou generalizando, mas muitos deles não falam do pecado humano, porque se nós não falarmos do pecado humano, nós vamos ficar enganando, achando que nós somos pessoas boas, e que o nosso problema é a nossa baixa autoestima, né? Mas Paulo vai colocar aqui o que a Bíblia diz a respeito de nós, que Deus é verdadeiro, ele não mente. Então, eu coloquei aqui, né, dos versículos 10 a 20, a ressonância humana aos olhos de Deus. Eu vou colocar raio-x, mas a ressonância é melhor, né? A ressonância humana aos olhos de Deus. Como Deus vê o humano? Primeiro, não há um justo em Israel, nem mesmo Davi que escreveu o Salmo. Lê capítulo 10, 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, nenhum. Então a Bíblia deixa isso muito claro. E quem escreve isso é uma citação do Salmo 14. Quem escreve o Salmo 14? Davi. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, justamente por isso. Porque ele se reconhecia pecador, e quando ele pecou, né, e aí ele escreve 2 salmos, né, ele vai escrever o Salmo 36, se não me engano, 32, e o Salmo de número 51. Então ele mesmo fala, não há um justo. Então, não está escrito lá em Israel, né? Mas Davi que escreve isso, ele não está olhando para os pagãos, ele está olhando para si mesmo e para o seu povo. É o Salmo 14, versículo 1 e 3. Ainda, no versículo 11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então, não há ninguém que entenda nem busque a Deus, e ele está falando dentro de Israel e de si mesmo. O que a Bíblia diz, na realidade, se a gente falar, não há ninguém que entenda nem busque a Deus, e os profetas? Na realidade, quem busca o pecador é Deus. Desde que você lê a Bíblia, você vai perceber isso. Desde a queda. Deus vai atrás de Adão, atrás de Eva, não vai atrás de Satanás. Ele vai atrás, inclusive, de Caim.
Então ele vai buscar Noé, ele vai buscar Abraão, ele vai buscar Jacó. Você então vai ver esse Deus, né, atrás do povo pecador, vai tirar Israel do Egito. Ele tenta dissuadir, né, o mesmo Deus, Jesus Cristo, tenta dissuadir Judas, né, durante a ceia. Então Deus é que busca. Então ninguém entende nem busca a Deus porque Deus é além do nosso entendimento. Geralmente o que a gente faz é criar deuses. É o que Paulo fala lá em Romanos 1. Deuses segundo o nosso querer. Igual que eu falei, né? Você chega aí num bar, num boteco e pede o Deus que você quer. O sabor que você quer. Já a Bíblia mostra quem Deus é, quem nós somos. Por que precisamos de Deus, né? E o versículo 12, né, continua lá. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Todos esses, de uma maneira só, Deus vê a humanidade como um corpo adâmico. Né? Por isso que ele vai falar, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Né? Não há ninguém que faça o bem diante de Deus. Então, porque nós podemos até fazer coisas boas com intenções ruins. Mas nós não fazemos sempre o bem, nós somos praticadores sempre do bem. Nós mentimos, nós enganamos e vamos ver isso aqui. Isso ainda é Salmo 14. Então, isso aí é o Antigo Testamento. 1000 anos antes de Cristo, né, foi escrito esse salmo. Todos extraviaram-se de Deus e fizeram-se imundos. A palavra imunda é usada para leproso. O leproso não poderia estar em Israel. Temos que até que entender isso naquela época. Ele tinha que ser separado, não era maldade. Era para prevenir e para poupar a vida a saúde do restante do povo. Mas ele usa essa figura, né, que está escrito como imundos lá no Salmo de número 14. O imundo não poderia servir a Deus. É assim que Deus vê a humanidade. Por isso ele vem atrás de nós, para nos tornar limpos com o sangue dele, santos de verdade, não santarrões, né? Versículo 13 e 14 ainda. Aqui a ressonância humana aos olhos de Deus. Diz, olha só, a respeito de mim e de você. A sua garganta, então ele falou, olhou e falou, é inútil, não tem salvação. E nós não. A salvação do justo vem do Senhor, Salmo 37 afirma. Agora ele diz a garganta. Sua garganta é um sepulcro aberto. Quer dizer, é um sepulcro com cadáver, mau cheiro e coisa feia. Com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide, né, que é veneno, está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Então veja, tudo isso ele fala da nossa língua. Lembra que Jesus fala, né? A boca fala, né? O coração está cheio. A boca é como o ladrão lá da caixa d'água, né? Ela vai desaguar aquilo que está no coração. Então, tudo, resumindo aqui, né, o versículo 13 e 14, tudo que sai da boca humana é repugnante para Deus. Engano, mortal, é o que sai da boca, veneno, né? Nós conseguimos matar pessoas, relacionamentos, sonhos de pessoas, né? É amaldiçoador, nós amaldiçoamos as pessoas. Tiago fala, né? Nós bendizemos a Deus, às vezes na mesma frase amaldiçoamos as pessoas feitas à semelhança de Deus. E amargura, aquele coisa que nós guardamos no coração, às vezes contra Deus, contra as pessoas, marido contra esposa e vice-versa. E isso tudo, ele fala, né, que está na nossa boca e está no nosso coração. Continuando, né, a ressonância aqui de Deus. A humanidade é ágil no matar, no semear destruição e miséria e no desprezo pela paz. Veja o que ele diz, versículo 15 a 17. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Veja só o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. A humanidade é rápida para fazer isso. E o mundo inteiro está se preparando para a guerra. Então, a mão de todas as nações surge de sangue inocente. Então, a humanidade é ágil no matar. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos, a destruição e miséria. O caminho aqui é da humanidade. É só olhar para a história, Primeira, Segunda Guerra, as guerras anteriores, né? A terra, ela está ensopada de sangue inocente. Sangue que nós derramamos. Imagina o sangue dos bebês que são mortos, né, nos abortos. Deus vai vingar tudo isso. Então, imagina
tudo isso na década de 40, acho que num convento lá na Espanha, descobriram um encanador foi chamado porque estava entupido o encanamento do banheiro de freiras na Espanha. Aí descobriu-se lá um cemitério, é o lugar que eles jogavam, né, bebês. Foi um escândalo na época. Agora imagina, aqui jogamos também no lixo, né? Então imagina quanto sangue inocente está sendo derramado. Então, destruição e miséria. Versículo 17. Não conheceram o caminho da paz. Nós não sabemos o que é paz mesmo. Né? Não sabemos. É Isaías capítulo 59, versículos 7 e 8. Né? Ele fala quem fala a verdade, ele arrisca ser despojado. E hoje né? Você não pode falar a verdade. Né? No Brasil, se você fala a verdade, mudou, né? Foi invertido, né? Mentira, você pode. A verdade, você não fala. Mas nós vamos continuar falando. Em nome de Jesus, porque ninguém pode contra a verdade. Né? A verdade sempre prevalecerá. Continuando, aí o versículo 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Lembra que isso aqui é o que Deus vê. Diferente do nosso ver a nós mesmos e os outros. Deus diz que não há temor de Deus na cosmovisão humana. Então, tudo que eu olho, né, Deus fala, não, você olha sem ter o temor, o respeito a Deus. Então, imagina, quando nós falamos bobagens, expressões chulas, né, palavrões, esquecemos que Deus está ouvindo tudo, não é verdade? Nós corrompemos pessoas. Então, não há temor quando olhamos as coisas. E o próprio Deus atesta isso. Deus fala, vocês não temem, não temem. É isso que Deus diz. E aí no versículo 20, eu vou ler, né? 19 e 20. Nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, aqueles que receberam, os judeus, né, os circuncisos, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante. O pagão que não conheceu a Bíblia, vai ser julgado pela lei que está no coração, a consciência. O judeu, e agora podemos dizer o cristão, vai ser julgado pela Bíblia, mas vai ser julgado. Por isso, o versículo diz, nenhuma carne, né, nenhum humano, nenhuma carne será justificada diante dele. Como? Pelas obras da lei. Que nós desobedecemos. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei, ela foi dada lá para mostrar que nós estamos pecando. Ela não salva, temos que entender isso. A lei não salva, ela mostra a nossa transgressão. E nós somos transgressores. Quando você recebe uma multa para mostrar a sua transgressão, a Bíblia mostra a sua e a minha transgressão diante de Deus e essa nossa ressonância, né? Por tudo que o humano lembra do que nós somos, e por tudo que temos feito, né? Seja judeu ou não, o humano não tem nenhum argumento aceitável perante Deus. Ele disse então que toda a boca vai estar fechada diante. Isso aqui, nós podemos até argumentar isso e propagar, né, as nossas qualidades boas, né? Ou tentar achar isso nas pessoas, às vezes até tem, mas nada disso torna aquela pessoa menos condenável. Deus coloca isso. E a Bíblia vai falar sobre isso, né? Então, tudo que o humano e por tudo que tem feito, seja judeu ou não, o humano não tem nenhum argumento aceitável perante Deus. Toda a boca vai estar fechada no julgamento dele. Todos são condenáveis diante de Deus. Ok, então nós vamos parar aqui. Não vamos conseguir terminar todo o restante, mas a partir do versículo 21, aí ele vai fazer a proposta de Deus para a nossa salvação. Então ele coloca quem nós somos, isso faz parte do Evangelho, dizer que nós somos, e em seguida ele vai colocar a solução de Deus, não a minha, não da religião humana, mas a solução de Deus que é única, né? Tem que passar por Jesus. Muito bem, quero agradecer aí, pelo menos 2 mensagens aqui da Érica, do Fábio, né? Deus abençoe. Abençoe você que vai nos assistir aí depois. Então, se tiver alguma dúvida, pode me procurar, que se Deus permitir, aí eu tento responder, ou responderei na próximo estudo, que será daqui a 15 dias,
com a graça de Jesus. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Se puder, está convidado para o nosso culto amanhã. Oração.